Vencido o ministro Toffoli, que não conhecia, mas que, no mérito, acompanhava o relator. Ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, embaixo de declaração no RE 208.260. Está com vista o ministro Dias Toffoli. Está com vista. Ministro Toffoli, Vossa Excelência tem vista Sim. dos embargos de declaração no RE 208.260. Sim, estou com eles em mãos aqui o voto, senhor presidente. Relator, ministro Marco Aurélio. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão de folhas tais com a seguinte ementa: legislação tributária, normas gerais, lei qualificada, normas gerais sobre legislação tributária hão de estar contidas em lei complementar. Imposto sobre produtos industrializados, incentivos fiscais, aumento, redução, suspensão, extinção. Decretos-leis números 491/69, 1724/79, delegação ao ministro de Estado da Fazenda e inconstitucionalidade. A delegação ao ministro de Estado da Fazenda, versada no artigo 1º do Decreto-Lei 1724, mostrou-se inconstitucional, considerados os incentivos fiscais previstos no Decreto-Lei 491. E digo, após a leitura da ementa, os embargantes pretendem o acolhimento dos embargos para que se declare em conflito com a Constituição Federal apenas as expressões, leio, ou reduzir temporária ou definitivamente, ou extinguir, contida essa expressão no artigo 1º do Decreto-Lei 1724/79 e também da expressão, entre aspas, reduzi-los e suspendê-los ou extingui-los, estas presentes no inciso 1 do artigo 3º do Decreto-Lei 1894/81. Ressaltam referirem-se os créditos pleiteados ao período entre abril de 81 e abril de 85, abrangendo delegações feitas ao ministro da Fazenda sob a égide do Decreto-Lei 1724/79, quanto do Decreto-Lei 1894/81. Assim, segundo entendem, a matéria há de ser analisada para que se faça o balizamento da declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 1724, devendo a declaração ater-se somente às expressões reduzir, extinguir e suspender, ao contrário do que constou da proclamação do resultado do julgamento feito pela Corte. Aduz que a questão deve ser analisada também à luz do último diploma legal, o qual, entre aspas, assegurou a concessão do incentivo do artigo 1º do Decreto-Lei 491/69 até o advento do prazo de 2 anos previsto no artigo 41 do ato das disposições constitucionais transitórias, que extinguiu o benefício após 5 de outubro de 1990. Fecha a citação. O eminente ministro relator, apreciando os referidos embargos, entendeu por bem provê-los para assentar, assim, a extensão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º do Decreto-Lei 1724 de 79, esclarecendo antes, com relação ao julgamento do recurso extraordinário, que a corrente majoritária implicou o desprovimento do recurso da União e a declaração de inconstitucionalidade do citado Decreto-Lei 1724 de 79, no que conferida a delegação ao ministro de Estado para alterar, em prejuízo dos contribuintes, o que previsto nos artigos 1º e 5º do Decreto-Lei 491/69, em termos de incentivos. Pedi vista dos autos e digo em meu voto agora: ao reexaminar os autos, observe inicialmente que, desde a petição inicial, o contribuinte requereu 1. A declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º do Decreto-Lei 1724 de 79, que autorizou o ministro da Fazenda a aumentar ou reduzir temporária ou definitivamente, ou ainda restringir, os estímulos fiscais de que trata os artigos 1º e 5º do Decreto-Lei 491/69. E também na inicial está presente o seguinte pedido, o seguinte requerimento, o segundo que destaco: o consequente afastamento das portarias 78/81, 89/81 e 292/81, que reduziram, no período de 1 de abril de 81 a 30 de abril de 85, não só a sua base de cálculo, como também as alíquotas.
A sentença de primeiro grau, após firmar o entendimento de que as portarias editadas com base no decreto-lei careciam de suporte de validade, dispôs: diante do exposto, decido reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade do Decreto-Lei 1724/79 e, em consequência, julgar parcialmente procedente a ação para condenar a União Federal a pagar à parte autora as importâncias não ressarcidas a título de crédito-prêmio de IPI, nos termos do Decreto-Lei 491/69. A sentença de primeiro grau foi mantida pelo acórdão. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela União, Fazenda Nacional, o Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º do Decreto-Lei 1724/79, tendo o ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão, aberto a divergência, no sentido de declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º do Decreto-Lei 1724, no que aplicou a delegação ao ministro de Estado da Fazenda para extinguir os incentivos fiscais concedidos pelos artigos 1º e 5º do Decreto-Lei 491 de 69, no que foi acompanhado pela maioria dos ministros da Casa. Com esse histórico, que bem delimita o objeto do processo, acompanha o ministro relator quanto a assentar a extensão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º do Decreto-Lei 1724/79, no que implicou o desprovimento do recurso da União, e a declaração de inconstitucionalidade do citado Decreto-Lei 1724/79, no que conferida a delegação ao ministro de Estado para alterar, em prejuízo dos contribuintes, o que previsto nos artigos 1º e 5º do Decreto-Lei 491, de 5 de março de 1969, em termos de incentivos, na esteira do que decidiu a maioria dos ministros no julgamento de folhas tais. Todavia, quanto à parte dispositiva do julgado, e daí então está fazendo a leitura, entendo que o caso é de acolhimento parcial dos embargos de declaração, pois devo observar, os embargantes deduzem, nos embargos de declaração, pedido mais amplo, consistente na declaração de conflito com a Constituição Federal, não só da expressão, entre aspas, ou reduzir temporário definitivamente ou extinguir, fecho aspas, contida no artigo 1º do Decreto-Lei 1724/79, mas também das expressões reduzi-los e suspendê-los ou extingui-los. Estas últimas, elas estão no inciso 1 do artigo 3º do Decreto-Lei 1894 de 81. Não está no pedido da inicial. Em face da delimitação do pedido inicial do contribuinte, na inicial do próprio contribuinte, e do fato de que todos os julgados pertinentes se restringiram a decidir sobre o Decreto-Lei 1724 e não sobre esse outro Decreto-Lei 1894 de 81, torna-se evidente que houve inovação recursal nos embargos com a devida vênia dos que possam entender em contrário e do ministro relator. Entendo que houve inovação nos embargos por parte dos embargantes ao pretenderem que esta Corte, em sede de recursos extraordinários, se manifeste sobre questão não decidida nem debatida na origem, qual seja a constitucionalidade do artigo 3º, inciso 1, do Decreto-Lei 1894, de 81. Diante do exposto, eu acolho parcialmente os embargos de declaração para, acompanhando o ministro relator, assentar a extensão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º do Decreto-Lei 1724/79, é como voto. Ministro Toffoli, embora deva observar, a exemplo do que nós julgamos anteriormente, que, do ponto de vista prático, essa declaração de inconstitucionalidade, que não está sendo feita agora, não vai alterar o resultado. Do ponto de vista prático, o resultado desses embargos declaratórios não alterará o julgamento da causa, qualquer que seja a extensão que se lhe dê. Eu vou acompanhar, de qualquer modo, o ministro Toffoli. Todos de acordo? Presidente, apenas para ressaltar que o provimento, como consignou o ministro Dias Toffoli, em meu voto, é apenas para assentar a extensão da declaração de inconstitucionalidade. Eu apenas não utilizei o vocábulo parcialmente, mas adoto a explicitação, consignando, portanto, provejo parcialmente estes declaratórios, aí fica a parte dispositiva, para assentar a extensão da declaração de inconstitucionalidade ao artigo
primeiro do Decreto-Lei 1724/79. Portanto, não há divergência. Embargos parcialmente acolhidos, nos termos do voto do relator, decisão unânime.